Mato Grosso do Sul e principalmente a reposição dos estoques pesqueiros nos rios do Mato Grosso do Sul. Mas o governo está dialogando, a gente está dialogando com os ribeirinhos, estão dialogando com os amadores, estamos dialogando com aqueles adeptos à pesca esportiva para a gente tentar achar uma equação e um meio termo. Então não tem nada definido, provavelmente agora nos próximos dias a gente possa ter uma definição. Agora, existe uma recomendação para cancelamento do decreto, que nós entendemos que seria um retrocesso, principalmente em repovoar os nossos rios. Então, nós vamos discutir, o governo está dialogando com todos e vendo se atende a algumas questões. Especificamente nas questões de tamanho mínimo e tamanho máximo, que nós publicamos no decreto, existe um estudo técnico e científico de qual o tamanho máximo e qual o tamanho mínimo. Então, isso a gente está definido que nós vamos fazer uma republicação dos tamanhos, respeitando a questão técnica e científica. Agora, a questão de alguma outra mudança, ainda, por enquanto, nós estamos só dialogando e conversando, inclusive, com o Ministério Público Federal também. E a vistoria do bombeiro, governador, pode diminuir mais o valor? Já teve uma flexibilização, mas o valor para as empresas? Nós estamos simplificando as vistorias, né? Se você vê o novo manual de principalmente vistorias e licenciamento, hoje você faz muitas coisas pelo ato declaratório. Você não precisa mais ter a presença do bombeiro, vistoriador, como é também no novo manual de licenciamento ambiental. Se vocês acompanharam, nós publicamos no final do ano passado um novo manual de licenciamento no qual você faz por publicação. Você mesmo entra no sistema, no IMASU, e declara ali seu licenciamento. É aquilo que eu falei ali na minha fala. Nós teremos 80 plataformas de serviços que hoje são prestados presenciais, que serão disponibilizados ao contribuinte, ao cidadão, do meio digital. Então, isso é modernizar o serviço público e facilitar para o cidadão contribuinte. Então, acho que isso vem numa esteira de modernização do Estado. E, junto isso, tem também essa discussão aí dos bombeiros e outros tipos de licenciamento. Governador, o novo líder do governo será o Gerson Claro, o Barbosinha vai sair, já definiu? Nós não temos ainda uma definição, nós vamos fazer uma reunião com a casa, com os líderes dos blocos, com os líderes do partido, do PSDB, com aqueles líderes que têm e que vão indicar aqueles que têm assento nas comissões, para harmonicamente, como nós fizemos na legislatura anterior, definir de quem será a liderança, mas ainda não tem um nome definido de quem ocupará a liderança do governo. O deputado já disse, ele na imprensa, que ele pleiteia e colocou um nome como um pré-candidato à Prefeitura de Dourados, e como outros também deputados que compõem outras comissões também devem colocar o nome à disposição nos seus respectivos municípios, inclusive aqui na capital. Então nós com certeza teremos um reordenamento nas lideranças e nós vamos discutir isso com a casa, com os líderes, para a gente definir quem será essa liderança do governo e que vai compor as comissões. O ano legislativo começa hoje. Qual é a importância do relacionamento do Executivo com o Legislativo Estadual nesse ano de 2020? Na nossa fala ali inicial, né, na abertura desse ano legislativo, a gente agradeceu muito a responsabilidade que ela tem que ser, harmonia, independência, mas responsabilidade dos poderes constituídos. Nós enfrentamos pautas extremamente duras, mas necessárias para não deixar o Estado quebrar, como está hoje a maioria dos estados brasileiros. Se a gente fizer um raio-x do Brasil e das unidades federadas, pouquíssimos têm capacidade de investimento, a maioria não cumpre com as obrigações, que é pagar salário, pagar 13º, e não tem uma política de desenvolvimento estabelecida. Então, acho que a grande diferença é que no Mato Grosso do Sul, mesmo com medidas impopulares, mas necessárias, a Assembleia nunca faltou, não ao governo, ela nunca faltou ao Estado, que são as pessoas, o cidadão e a cidadã. Então, acho que isso vai permanecer e vai perdurar, essa responsabilidade, essa atuação conjunta pelas causas maiores da nossa gente. Então, essa tem sido a tônica. Eu acho que nós teremos aí um ano, como eu disse também na minha fala, num horizonte muito melhor. Vamos torcer, né, para que aquilo que terminou o final de 19 perdure em 2020, que é o Brasil retomando o crescimento, economia crescendo, e vocês acompanharam, enquanto o Brasil cresceu 0,9%, Mato Grosso do Sul cresceu 4,7%, quer dizer, nós crescemos quase 5 vezes mais do que o Brasil. Se o Brasil crescer 2,5%,
com certeza Mato Grosso do Sul crescerá muito mais. Isso é bom porque gera oportunidades, gera emprego, a economia aquecida, ela gera uma situação de pleno emprego e é isso que nós queremos, o Estado voltando a esses níveis de crescimento e as oportunidades surgindo para todos. Gente, última pergunta, hein? Governador, a questão do ICMS da gasolina. O ICMS da gasolina já está estabelecido por lei. Existe uma discussão, que foi uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro, e que ontem foi rebatida no Fórum de Governadores. Eu acho que se o presidente realmente quer mudar a questão da precificação dos combustíveis, ele pode começar tirando o PIS/COFINS, que são tributos federais, ele pode tirar a CID, que é um tributo que incide a maioria para o governo federal, ele pode mudar a lógica de preços da Petrobras, que ela acompanha a oscilação do mercado e do dólar. Então, existe uma N condições. Os estados legislam sobre o ICMS. Se você olhar quem fica com a maior parte do bolo tributário nacional, é a União. Então, a União é o ente que fica com a maioria das receitas. Agora, o que os governadores fizeram na carta ontem, quem acompanhou? Nós estamos abertos a discutir com o governo federal mudanças na tributação dos combustíveis. Nós não estamos alheios a isso. O que não dá é para o presidente propor mudar o ICMS e não querer discutir os tributos federais que incidem sobre os combustíveis. Bom, vamos conversar com o presidente, Paulo. O presidente tem que se posicionar. Não, tá tudo certo. O governador é o nosso representante. Tem um jeito aqui, ó. Peraí. Sim, senhora. Sim, senhora. Obrigado, governador. Pode perguntar, amigo. Presidente, os principais desafios. O governador falava sobre essa questão da reforma tributária, que já é uma pauta que também lá no Congresso começa a mobilizar os parlamentares. Como que vai ser esse processo aqui? Que outros desafios nós temos para esse ano? Nós temos vários desafios. Eu acho que uma das principais pautas, eu acho que é a reforma tributária. Nós avançamos bastante aprovando a reforma previdenciária que o governo nos enviou no ano passado, uma pauta difícil, mas que nós saímos na frente. Você vê que hoje praticamente 22 dos 27 estados já enviaram mensagens, aprovados só 6 até agora, e o Mato Grosso do Sul já está aprovado. Mas nós temos também que pensar que é um ano muito difícil do ponto de vista da gente firmar a nossa liderança do Mato Grosso do Sul, tanto no agronegócio quanto nas indústrias, para que a gente possa ficar liberado de uma receita que nos faz muita falta, que é a receita do gás, que cada vez mais o governo tem perdido essa receita e por isso nós fizemos todas as arrumações necessárias no ano passado, com a devida explicação do Poder Executivo, para que a gente pudesse sobreviver. E esse momento eu acho que é um momento positivo para o Brasil. Nós temos aí que enaltecer que nós temos pautas importantes ainda, mas que daqui para frente o Brasil está crescendo e o Mato Grosso do Sul está preparado para crescer. Presidente, nós temos pelo menos 1/3 da casa que já se autodeclararam pré-candidatos. Vai ter alguma mudança, alguma regra nova? Como o senhor vai trabalhar isso? O governador citou que nós vamos discutir sobre a formação das lideranças, da liderança do governo, nós vamos discutir as comissões e nós vamos discutir também qual é o comportamento da Assembleia com os líderes nas eleições municipais que aí virão no próximo mês de outubro. Então, nós temos que nos preparar para isso e a sociedade espera que a gente faça isso. Acho interessante que os deputados que são pré-candidatos, já eles mesmos reconhecem que não poderão participar em comissões permanentes da casa, de repente na liderança dessas comissões, até porque a agenda também pode ser diferenciada. Mas entendo que nunca houve solução de continuidade durante a eleição, não vai ser agora que nós não vamos conseguir fazer com que as regras sejam obedecidas. Presidente, e o projeto das taxas cartorárias? Nós já está encaminhado na casa pelo Tribunal de Justiça, nós vamos estar analisando nas comissões e vamos estar colocando em votação na medida que chegar para que seja pronto para votar. Obrigado, bom dia para você. O senhor falou sobre as pautas importantes desse ano, eu queria que o senhor elencasse rapidamente quais são essas mais importantes previstas. A mais importante eu acho que é a reforma tributária. Nós queremos participar ativamente, até porque o nosso Estado, como um Estado produtor, nós sempre somos prejudicados. Veja o movimento que a Assembleia Legislativa fez, e aí capitaneado por nós no Fórum de Presidentes das Assembleias, para que o governo federal pudesse pagar a Lei Candir para nós. Então,
a gente não quer ficar dependendo de um fundo, a gente quer legislar sobre receitas do nosso Estado. E aí eu acho que essa independência dos estados é a coisa que nós vamos defender muito. E nós vamos estar muito cuidadosos com essa reforma tributária que de repente vem prejudicar o Mato Grosso do Sul. Com essas reformas, governador, o senhor acredita Presidente, que essa pode reforma impactar tributária também pode na chegar a ser reforma votada aqui ou só lá em Brasília mesmo? Lá em Brasília. Lá em Brasília. Mas nós temos que formar opinião, né? Ação mesmo, uma Isso. articulação política. Foram encaminhadas pelo presidente. Ok. Agradecendo ao presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, também ao governador Reinaldo Azambuja, estava olhando para a câmera errada. E a gente encerra agora mais uma transmissão ao vivo pela TV Alemes, também com divulgação nas plataformas digitais da TV Assembleia, canal 9 da NET. Você acompanhou todo o rito do início da segunda sessão legislativa da 11ª legislatura aqui pelo nosso canal 9 da NET. Continue seguindo-nos nas nossas mídias sociais. Acompanhe também a programação da TV Alemes com mais informações e as reportagens completas a respeito desse evento e da sessão que começou hoje, dia 4 de fevereiro de 2020, com o início do ano legislativo. Até a próxima.